Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro calouro e futura caloura. Meu nome é Guilherme Vilela, sou professor de Geografia e hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre terremotos. E esse vídeo de hoje é uma continuação da série que a gente vem trazendo nesse mês para vocês sobre abalos sísmicos e tremores de terra. Então faz o seguinte, a gente tem um vídeo em trio aqui no canal sobre isso, onde estamos eu, Davi e Breno falando de toda a questão interdisciplinar com vocês. E fica muito mais fácil entender o vídeo de hoje se você tiver assistido o nosso vídeo em trio. Então faz o seguinte, vai lá, assiste o vídeo, volta, curte, comenta o que você achou para a gente poder começar a trocar a nossa ideia aqui. Demorou? E aí é o seguinte, quando a gente pensa na parte dos terremotos, que são fenômenos naturais, nós temos que entender que a ciência se debruça sobre eles, sobre esses fenômenos, para que a gente possa compreender melhor as dinâmicas do planeta e como elas nos afetam. Então faz o seguinte, vem aqui no papelzinho para a gente dar uma olhada. O que vocês estão vendo aqui? Um planisfério, e dentro desse planisfério a gente vai colocar algumas informações. Primeira informação importante, registros históricos espacializados de abalos sísmicos globais. E eles estão aqui, ó. Cada pontinho azul nesse mapa representa para a gente um evento de abalo sísmico. E aí você pensa, são eventos isolados? São eventos que estão conectados? Se a gente perceber a espacialização dessas ocorrências, nós vamos notar um padrão. E o mais legal, quando a gente sobrepõe esse padrão a ocorrências vulcânicas, a dimensão se completa. Porque a gente entende que vulcanismo e tectonismo, terremotos e vulcões estão conectados. E aí a ciência começa a se debruçar e perguntar de onde eles vêm, como eles acontecem. E aí eu quero que vocês pensem o seguinte, quando a gente pensa de onde eles vêm, como eles acontecem, nós temos duas possibilidades. A primeira delas, fenômenos que vão acontecer acima da superfície e fenômenos que acontecem abaixo da superfície. A partir disso, a gente começa a entender e buscar entender mais o interior do nosso planeta. E aí, voltando para a nossa imagem aqui, o que nós podemos completar? O interior da Terra ele vai ser formado por camadas diferenciadas. Litosfera, astenosfera, manto inferior e as duas partes do núcleo. O mais interessante, a litosfera, parte superficial, onde estão os continentes e oceanos, é a nossa parte sólida. Logo abaixo, a astenosfera ela é mais fluida, formada por magma que está em constante movimento. E lembrem desse nome, o movimento do magma, abaixo aqui da superfície, nós vamos chamar de correntes de convecção. Essas correntes de convecção, tensionando a litosfera rígida, podem fazer com que ela acumule tensão e na liberação dessa tensão se movimente. E é isso justamente que nós vimos no nosso mapa. A movimentação tectônica, resultado das correntes de convecção subsuperficiais. E aí o que a ciência fez? Tentou qualificar quais eram os tipos de movimentos que aconteciam. E chegamos em 3 movimentos que nós vamos chamar de movimentos orogenéticos, de orogênese, movimentos horizontais da superfície terrestre. Então, voltando para o nosso papelzinho, vou descrever 3 desses movimentos para vocês. O primeiro acontece nessa região onde fica a Califórnia, lá nos Estados Unidos, o oeste americano, que é o que nós vamos chamar de movimento transcorrente ou movimento tangencial. Nesse, as placas deslizam em paralelo. Aí você fala, professor, mas o que são placas tectônicas? Lembra da litosfera? São pedaços dessa litosfera. Ela não é uma coisa íntegra. Ela é toda fragmentada, como se fosse uma grande colcha de retalhos. Aqui, elas se movimentam de forma paralela. Por isso, o movimento tangencial. Se a gente for olhar na superfície, o que isso gera, está exatamente aqui, ó. Aqui a famosa falha de San Andreas. O pessoal que joga GTA conhece essa cidadezinha. A ideia é pensar o seguinte, nessa falha a gente percebe que alguma dinâmica interna está acontecendo. No caso, exatamente essa que a gente já viu, movimento transcorrente de placas, que é o nosso primeiro movimento. O segundo, e também extremamente importante, é aquele que nós vamos observar nessa faixa de terremotos, deixa eu apagar isso daqui, que ocorre no meio do Oceano Atlântico, que é essa que está aqui. No Atlântico, a gente vai ter um movimento de separação de placas, que é um movimento divergente ou distensivo.
o que nós estamos vendo aqui? As correntes de convecção impulsionando as placas para sentidos opostos, fazendo com que os continentes antes unidos, América do Sul, África, América do Norte e Europa, se separem. Como que a gente consegue perceber isso? Estudos do fundo do oceano conseguiram revelar para a gente a existência de uma cadeia ou de uma cordilheira meso-oceânica, que indica a movimentação de placas. E o que é mais interessante, o movimento que nós estamos vendo acontecer aqui no meio do Oceano Atlântico, ele também começa a acontecer na parte leste da África. E quando a gente olha no chifre africano, o que nós temos é isso aqui, ó. A abertura do que nós vamos chamar de Rift Valley. O que seria um Rift Valley? O início da abertura de um oceano que logo após milhões de anos originará uma cordilheira meso-oceânica, certo? Então esse foi o nosso segundo movimento. O terceiro, ele já é um pouco mais completo e complexo. Por quê? Ele pode acontecer de várias formas diferentes. Eu vou marcar para vocês 3 lugares. O primeiro lugar, o arco de ilhas aqui que forma o Japão. O segundo lugar, o litoral da América do Sul. E o terceiro lugar, ele vai estar exatamente aqui, ó, nessa grande concentração de terremotos e abalos sísmicos, próximo aqui da Índia e do Tibete, que eu vou colocar aqui no cantinho pra gente. Como é que vai chamar esse movimento? O nosso terceiro movimento, a gente vai chamar de movimentação convergente, compressiva ou choque de placas tectônicas. Esse eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque os seus resultados na superfície são muito estudados. E aí é o seguinte, voltando para o nosso papel, vou colocar as 3 áreas para vocês. Percebam, tanto no Japão, quanto na região do Himalaia, quanto na região da Cordilheira dos Andes, as placas estão indo e sendo direcionadas para a mesma área. Então, compressão de placas e compressão de placas. Lembrando, existem 2 tipos de litosfera diferente, a continental e a oceânica. E dependendo da forma e do tipo de litosfera, a gente vai ter um resultado superficial diferenciado. O Japão, por exemplo, 2 placas oceânicas mais densas se colidindo, tendem a descer, formando uma região de fossa. Na área da Cordilheira do Himalaia, nós vamos ter 2 placas continentais de menor densidade, formando os dobramentos modernos, cadeias de montanhas. No caso da Cordilheira dos Andes, o mais legal, uma placa continental e uma placa oceânica. A oceânica mais densa, a continental menos densa. A continental formando os dobramentos modernos, a oceânica formando as fossas, exatamente nessa área aqui onde a gente está vendo, e ocorrendo também a subducção. Professor, mas qual que é o resultado disso na superfície? Voltando, Cordilheira dos Andes, dobramento moderno, cadeia do Himalaia, também um dobramento moderno, em que a gente percebeu a movimentação da Índia em direção ao continente, chocando e formando essa cadeia que a gente está vendo aqui embaixo. E no caso do Japão, já está até ilustrado a formação desse arco de ilhas aqui. E o que é mais legal, nesses movimentos tectônicos, a gente também consegue perceber vulcanismo. Para tirar essa bagunça aqui e te mostrar um negócio que é super massa, vamos voltar para o nosso quadro e acabar com ele aqui, ó. Quando a gente olha a espacialização dos terremotos, perceba uma coisa para mim. Essa região, onde fica o Japão e o Sudeste Asiático, e essa região, no litoral oeste da América ou do continente americano, elas são uma região só. Se a gente invertesse esse mapa, elas formariam um arco em volta do Oceano Pacífico. Como é que vai chamar esse arco? Círculo de Fogo do Pacífico. Uma área de intensa atividade de terremotos, uma área de intenso vulcanismo acontecendo por colisão de placas tectônicas. E é isso. As dinâmicas de placas estão ligadas a eventos sísmicos, as dinâmicas de placas estão ligadas ao interior do planeta, ao vulcanismo e podem acontecer de formas completamente diferentes. Então se ligue, em cada uma dessas 3, pensem sempre nos seus resultados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje é essa. Até a próxima e tchau, tchau.